Boa noite para todos que estiverem assistindo esse vídeo. Essa semana eu andei estudando sobre o livro de Coríntios 12, que é a visão celestial, o espinho na carne de Paulo, né? Então essa mensagem passou a semana toda martelando na minha cabeça, né? Passei a semana toda com essa mensagem. Então fui dar uma estudada nela e decidi fazer um vídeo sobre esse assunto, né? O entendimento que Deus me trouxe dessa mensagem, que é muito linda. O apóstolo Paulo, nessa passagem, ele fala que Deus deu para ele o dom de revelações, né? Que muita gente que estuda a palavra sabe a importância do apóstolo Paulo na história, né? Religiosa. Então, nessa passagem, o versículo assim, que tem me chamado muita atenção, né? Foi o versículo 7. Não vou ler todo. Quem quiser ler em casa pode ler, por favor, para entender até melhor, né? Então, aqui ele fala muitas coisas, revelações que Deus deu para ele. E no versículo 7, ele fala assim: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Aí, mais lá embaixo, no 9, fala assim: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, né? Então, eu achei muito interessante essa mensagem, estudei ela um pouco, né? Lógico que eu não sou nenhuma teóloga, né? Mas Deus nos dá um entendimento. Conversei com várias pessoas, vi vários vídeos, né? Para entender melhor. E muitos vídeos eu fiquei observando que muita gente falava que ninguém sabe o que é esse espinho na carne de Paulo, que Paulo está se referindo, né? Pode ser um problema, e muitas coisas eu vi. Só que eu tive um entendimento diferente dos que me foi colocado, né? Então me chamou muita atenção esse versículo 7, que Deus fala, a saber, um mensageiro de Satanás. Mensageiro, eu tenho observado que aqui na passagem muitas palavras estão sentido figurado, né? Uma palavra com outro sentido, para a gente poder entender melhor, né? Esbofetear, né? Ele falou isso é um sentido figurado. Eu não tenho uma outra visão do que seria o significado para essa mensagem. Então, mensageiro é uma pessoa, é alguém que leva a mensagem. Ou seja, no meu entendimento, eu vim entender que era alguém que convivia com Paulo, era uma pessoa, só que ela não era cristã, né? Porque aqui ele fala mensageiro do diabo. Então, mensageiro é uma pessoa que leva uma mensagem, é que fala, né? E tem pessoas, às vezes, que nos falam cada coisa, né? Que é como se a gente estivesse levando um tapa na cara. Cada palavra, né? Como se estivesse levando um tapa na cara. Então, no meu entendimento, é isso que Paulo estava falando, que existia alguém. Deus colocou alguém para conviver com ele, perto dele, não sei se morava na casa, era vizinho, alguma coisa assim, né? Então, Deus colocou essa pessoa perto de Paulo, né? Não é permitido, e aqui fala também, Deus não gosta que quando a gente trabalha para Ele, a gente se gabe das coisas, né? Eu levei essa mensagem, eu tive esse sonho, esse dom. Eu que sou
privilegiada, né? Deus não gosta que a gente se gabe dos dons que Ele nos dá, né? Então, pelo que eu entendi, essa pessoa foi colocada, essa pessoa que criticava talvez muito Paulo, foi colocada para que ele não se gabasse, para que ele não se exaltasse do dom que Deus tinha dado para ele, naquele momento, né? Então, para que não acontecesse isso, foi-lhe dado um espinho na carne, que é essa pessoa, perto dele, para viver incomodando ele, né, criticando, não sei o que falava, mas eu acredito que falava muitas coisas que não agradavam a Paulo, que ele chegou até orar para que Deus tirasse ele de perto, né, mas Deus não tirou, né. Então, fazemos de conta que nós somos Paulo, eu sou Paulo, né? Sempre no trabalho, na nossa família, na escola, vizinho, nós sempre temos aquelas pessoas que nos criticam, nos julgam, fofocam, né? Nos incomodam de alguma forma, principalmente quando a gente é cristão. De alguma forma essas pessoas nos criticam, né? Nos perseguem, vivem falando palavras assim, não muito delicadas, né? E muitas vezes isso nos incomoda. E a gente quer aquelas pessoas distantes da gente. E a gente, muitas vezes, por exemplo, comigo tem acontecido, né? Eu passei por vários trabalhos que tinha aquelas colegas, sabe? Meu Deus, que só vivia brigando, perturbando, incomodando, tentando nos prejudicar, né? E muitas vezes eu também orava, pedia a Deus, Senhor, tira essa mulher daqui, que vai embora daqui, que, né? Alguma coisa assim. E não saía, né? E uma desses acontecimentos, eu orando para Deus, o Senhor falou para mim exatamente como falou para Paulo, a minha graça te basta. Tem que aprender a conviver com essas pessoas, até mesmo para eu te moldar. Entendeu? Então, se eu quero ser moldado por Deus, Ele vai tomar a atitude que Ele achar necessário. Então, se for necessário, naquele momento, como Paulo estava crescendo assim, no poder, né? Aquele trabalho, aquele grande homem que Deus usou, né? Então foi colocado essa pessoa ali para criticar ele, desanimar, entendeu? Levar ele, disseram que era para ele praticar o quê? A paciência. Para ele praticar o quê? A humildade. Para ele não ser arrogante. Assim mesmo a palavra fala. Se a gente for entender, né, fazer uma compreensão assim, gramatical bem a fundo, eu não sou nenhuma professora de gramática, né? Mas o entendimento que eu tive dessa palavra foi essa, né? Fiz até aqui uns manuscritos para me ajudar a explicar, né? Mas é basicamente isso que eu tenho compreendido nessa palavra, né? Então, quando o Senhor diz assim, a minha graça te basta, e também para que Deus permite que nós venha conviver com essas pessoas? Para que o poder de Cristo habite em nós. Entendeu? Então, se você está passando por uma situação aí, que você tem uma avó chata, né? Uma mãe chata, um patrão chato, um vizinho chato, um colega chato, né? Um irmão chato, um marido chato, a esposa chata, que é o nome basicamente que todo mundo dá para essas pessoas, né? Então não se incomode com isso, né? Passe a ser mais espiritual, passe a se moldar mais por dentro, né? Para que o poder de Deus habite em nós. E é isso que Deus quer da gente, entendeu? Essa mensagem que Paulo trouxe foi para nos dar esse exemplo, né? Para que o espinho na nossa carne todos nós temos. Não foi só Paulo que teve, né? Muita gente acha que só Paulo que teve, não. Ele falou dele. Mas todos nós temos, né? Um problema, né? Uma doença, algo que nos atormenta, né? Algo que nos atormenta.
Mas basicamente eu tenho entendido que era uma pessoa mesmo que Paulo estava falando, porque mensageiro só que traz a mensagem, né? É alguém que fala, físico mesmo. Só que ele usou palavras no sentido assim, figurado, né? Para o bom entendedor, entenda, né? Então é isso. Eu quero agradecer. Eu espero ter trazido essa mensagem que Deus tem me dado entendimento nessa semana. Espero ter trazido de uma forma bem clara, né? Espero ter colocado, né, conforme a vontade de Deus na minha vida, porque Deus tem me pedido muito para que eu trabalhasse para Ele. E tenho orado e Senhor, tá. Deus vai me mostrar qual é o meu dom, o que Ele quer de mim. E talvez seja isso, trazer a mensagem, né? Ele estudar a palavra e trazer para quem precisar. Então é isso, eu agradeço, né? Mais um vídeo que vai ser colocado na internet e eu espero que isso ajude a outras pessoas, assim como me ajudou, né? E eu volto, né, com outros vídeos, cada vez melhorando, estou orando para que Deus me dê assim, uma capacidade, né, me capacite mais, para que eu possa trazer a mensagem dele assim, como ele quer, perfeitamente, como ele é perfeito, né? Nós não somos perfeitos, mas Deus é, e ele nos capacita, né? Se você tem um sonho, nunca desista do seu sonho, nunca, passe o tempo que passar, mas uma hora vai chegar. Vá se preparando, vá se capacitando, entendeu? Passe 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 30 anos. Mas você vai se capacitando para quando chegar a hora, você está preparado, você está pronto. Você cumprir a missão que Deus quer para você. É que nem a história das virgens que estavam, né, com as lamparinas acesas e as outras não, que tinha azeite e as outras não. Então é isso, né? Azeite é isso, você se preparar, se lubrificar, se manter todo o tempo ativo, para quando chegar a hora, né, que Deus quer trabalhar na sua vida, a hora de você receber seu sonho, a hora daquilo que você tanto espera acontecer, né, você está preparado e fazer. Então, é isso, agradeço muito o olhar de vocês, né, com essa humilde irmã de vocês, e o que eu puder explicar aqui, eu explicarei conforme o entendimento que Deus me der. Então, no meu entendimento foi isso, espinho na carne de Paulo, que foi o mensageiro de Satanás, né, era uma pessoa do convívio dele. Amém? Muito obrigada.